tudo bem? A gente está começando uma nova série. Nós temos uma modalidade de capelas que a gente gostaria muito de estar junto na capela, tendo capela, cantando junto, falando, pensando, parando, interrompendo as aulas para isso, mas nesse momento à distância, a capela é por aqui mesmo. E nesse período, nesses próximos dias, a gente vai conversar um pouquinho sobre abuso. Nessas próximas semanas, a gente vai falar sobre essa questão relacionada às relações abusivas. É possível que você tenha ouvido falar sobre isso. O que acontece nas relações abusivas é que em algum momento existe alguém sendo muito beneficiado e alguém sendo muito prejudicado. As relações abusivas, elas são relações desiguais, são relações onde existe algo que faz com que uma das pessoas, que é a pessoa que está sendo abusada, se sinta mal, se sinta oprimida, se sinta sem ter muitos direitos, se sinta com a sua liberdade diminuída, que ela se sente presa à relação, e o abusador é essa pessoa que oprime, que faz mal, que coloca limites, que tenta todo o tempo controlar a outra pessoa da relação. Quando a gente pensa em relações abusivas, geralmente a nossa mente vai para relações de casal, para namorados, marido e mulher, essas coisas todas. Mas a gente entende que todas as relações podem ser abusivas. Relações entre amigos, relações profissionais, relações familiares, todas as relações, elas podem se tornar relações abusivas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre as características dessas relações, como é que a gente pode caracterizar o que serve como caminho para a gente identificar essas relações. Também a gente vai conversar um pouquinho sobre relações abusivas e comportamentos abusivos, mas isso é um assunto para um outro vídeo, não é nem para esse, nem para o próximo, mas para o outro. E também como é que a gente pode se portar diante dessas relações e como é que a gente pode ajudar pessoas que a gente conhece que estão vivendo dentro de relacionamentos abusivos. Para a gente começar, eu quero colocar diante de você algumas características. Só lembrando uma coisa, eu não vou esgotar o assunto, tem muita coisa para falar sobre isso, tem muita gente que já falou sobre isso, você vai encontrar coisas na internet, vídeos muito bons, livros falando sobre isso, você pode encontrar tantos profissionais que vão conversar e vão te ajudar e vão orientar você a entender melhor o assunto. Eu quero passar apenas por algumas coisas e dar algumas características que às vezes a gente não se atenta muito, tá bom? Uma das características que a gente tem, eu quero falar de 5 características e nesse vídeo eu vou falar de 2 e no próximo eu falo de 3, tá bom? A primeira característica que a gente tem quando a gente pensa sobre relações abusivas é uma desigualdade de entrega. Toda vez que a gente está numa relação, a gente está entregando alguma coisa, a gente está entregando do nosso tempo, a gente está entregando dos nossos recursos, a gente entrega da nossa energia, a gente abre mão de algumas coisas que são importantes para nós para entregar algo que é importante para o outro. E isso faz parte das relações. Entregar algo da gente faz parte das relações. O que acontece nas relações abusivas é que existe uma desigualdade. Existe alguém sempre entregando muito e alguém entregando pouco. Sempre tem alguma pessoa que ela está dando demais do tempo, das energias, ela está investindo muito na relação, ela está totalmente comprometida com a relação e a outra pessoa ela só recebe. Ela é alguém que está só ali como um sanguessuga, só recebendo, não entrega nada. É claro que existem momentos nas relações em que a gente está numa condição de poder entregar mais do que o outro. Às vezes o outro está passando por algum problema, por alguma dificuldade, o outro está enfrentando algum desafio na vida que impede que ele consiga dar tanto. E aí, dentro de uma relação saudável, a gente entende que há momentos em que eu vou entregar mais e a pessoa com quem eu estou me relacionando vai talvez entregar um pouco menos. E em alguma outra circunstância da vida, isso se inverte. Nas relações abusivas, essa entrega desigual ela é um padrão. Sempre tem alguém entregando muito e sempre tem alguém entregando pouco, recebendo muito. Então você tem uma pessoa aqui que está entregando muito do seu tempo, está entregando muito de suas energias, abriu mão de muita coisa, está se colocando completamente na relação, e você tem a outra pessoa que ela só quer receber. Ela cobra o tempo, ela cobra dinheiro, ela cobra presença, ela cobra de fazer isso, fazer aquilo, ela cobra como é que a pessoa está se relacionando com os pais, como é que está se relacionando com os outros amigos, ela cobra, mas ela não entrega nada. Isso é característica de uma relação abusiva, uma desigualdade na entrega. Uma outra característica eu vou chamar aqui de contrato negativo. O que é um contrato negativo? É quando a gente entra num relacionamento, todas as relações elas exigem um tipo de acordo. A gente entra num acordo com as pessoas. A gente entra num acordo de se falar em algum momento do dia, a gente entra num acordo de lealdade, de guardar segredos, de trocar sigilos e confidencialidades, a gente entra num acordo de entender a situação do outro, a gente entra num acordo de ajudar um ao outro. Mas existem nas relações abusivas um contrato negativo. O que significa isso? Significa que é um acordo onde
digamos que eu tô aqui entrando num relacionamento, eu vou ficar com muitos deveres e poucos privilégios. E a outra pessoa, ela vai ter poucos deveres e muitos privilégios. Nesse contrato negativo, eu não me beneficio da relação. Eu simplesmente tenho prejuízos. Eu simplesmente estou na relação. Eu tenho o dever de fazer coisas, eu tenho o dever de estar nos lugares, eu tenho o dever de falar as palavras certas, eu tenho o dever de entregar aquilo que é importante, eu tenho deveres, eu tenho obrigações. Mas a relação não me traz nenhum privilégio. E a outra pessoa que está na relação, ela tem todos os privilégios. Ela tem um privilégio de ir e vir, ela tem o privilégio de liberdade, ela tem o privilégio de falar o que ela quiser, ela tem o privilégio de não atender telefone, ela tem o privilégio de responder quando quer, ela tem o privilégio de cobrar, ela tem muitos privilégios, mas ela não se dá aos deveres. Isso é um contrato negativo. A gente vê isso nas relações de amizade, por exemplo, quando você tem um amigo que ele tem muitos deveres e aí você tem você tem dois amigos, por exemplo, né? E um dos amigos, ele sempre está pedindo favores, mas ele nunca entrega nada. Ele faz, por exemplo, um acordo do tipo, olha, eu vou estar em tal lugar, mas eu não disse isso para os meus pais. Se eles ligarem para você, fala que eu estou com você. Isso é um contrato negativo. Por quê? Porque eu estou apenas com os prejuízos e eu não tenho privilégio nenhum, não tenho benefício nenhum. Geralmente, o abusador ele constrói esse cenário de tal maneira que nesse contrato, o grande benefício que você tem é a relação. A única coisa especial que você tem é o relacionamento. E aí ele sempre joga com você. Se você quebra o contrato, ele ameaça que a amizade vai acabar. Se você não faz aquilo que ele quer, o relacionamento vai acabar, o namoro vai acabar, você vai ter que ficar distante, eu não falo mais com você, porque sempre tem uma punição. A punição para você não é perder nada, a punição para você é perder a relação completamente. Por que você não perde outra coisa? Porque você não tem mais nada. Quando a gente está numa relação abusiva, a única coisa que a gente tem é a relação. Só o relacionamento. A gente não está recebendo ganho nenhum dessa relação. É a relação por si só. E aí, então, no contrato negativo, eu tenho um monte de deveres, eu não tenho nenhum privilégio e a punição que eu tenho se eu quebrar o contrato é que a relação termina. A relação será fortemente abalada. A outra pessoa tem privilégios, a outra pessoa se sente no direito de cobrar, de impor coisas, se sente no direito de manter a sua liberdade, tirar da pessoa que ela está abusando e ela constantemente joga essa pressão. Se não for entregue o que eu quero, se não for do jeito que eu quero, se as coisas não andarem da maneira como eu quero, essa relação vai acabar. Então a gente precisa ficar atento. Mas eu quero dar um recado para você. Pensando nessas duas coisas, antes de você sair olhando para as relações e perceber onde isso está e quem é desse jeito ou daquele, pense no seguinte, você está funcionando assim com alguém? Você está em uma relação onde você está exigindo muito e oferecendo pouco? Você está em uma relação onde alguém se sente obrigado a estar com você, no dever de estar com você, e você não está respondendo com compromisso, que você está exigindo algo de alguém sem precisar entregar nada? Talvez você, mais do que reconhecer se você está ou não está em uma relação abusiva, olhar para as pessoas que você conhece para ver se elas estão em relações abusivas, é você olhar para isso e pensar, será que eu estou abusando de alguém com quem eu estou me relacionando? Pense sobre isso e na semana que vem a gente volta com outro vídeo com outros 3 pontos importantes sobre relacionamentos abusivos, tá bom? Pra gente criar esse quadro. Espero você na semana que vem. Até mais!